muito conhecido, mas eu quero tomar o versículo do Salmo 91. Salmo 91, versículo 3. Enquanto o pastor João falava hoje pela manhã, me veio falar sobre este versículo. Vamos ler juntos. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Amém. Senhor Deus, cremos, Pai, que esta primeira frase deste versículo é suficiente. Para cada um de nós que confiamos em Ti. Contudo, o que um crente passa nesta terra, nós estamos certos que o laço do passarinheiro não pode nos tomar. Principalmente, Senhor, falamos sobre esta escritura, que este passarinheiro é o diabo, porque ele, Cristo, Deus, te livrará do laço do passarinheiro. Glória. Amado Pai, enquanto Glória. nosso coração é sustentado pelo Seu Espírito, nós suplicamos, o Senhor nos ajude. Amém. Aleluia, Senhor. Esclarecemos, Pai, Glória a Deus. sermos iluminados por Ti, ver o que somos e o que o Senhor fez por nós, que é tão grande a Sua graça. Aleluia, Jesus. Amém. Venha, Pai, e enche esse coração. Vamos dizer juntos, nesse peito tão fraco, neste peito tão fraco, põe a mão sobre o seu peito. Neste peito tão fraco, aleluia. Ó Deus, fraqueza de um coração que o Senhor pode tomar. E a gente pode sentir que é aqui que mora o Espírito Santo. Aleluia. Exatamente nesse peito fraco. Cada um está com a mão sobre ele. Este coração fraco. Aleluia. Glória a Deus. Neste peito tão fraco, palpita o coração, onde habita o Espírito. Senhor, Aleluia, Jesus. tudo nosso é teu. Amém. Nem nós somos de nós mesmos. Nós somos teus. Esta igreja é Glória a Deus. Eu não sou ninguém, apenas um vaso para poder ser um instrumento por onde Sua misericórdia pode me assistir e alimentar o Seu povo. Obrigado pelo... Uma das coisas que tem o passarinheiro é paciência. Ele tem paciência porque ele precisa de sua presa. Então ele mantém com paciência
até pegar sua presa. Então me veio isto, que você pode não ter paciência com Deus. Eu quero aplicar aqui Deus sendo o passarinheiro, e ele é para te destruir, e Deus é para pegar os seus passarinhos, suas águas, para mostrar a elas toda a verdade que esteve oculta durante todas as eras da igreja e até mesmo antes da fundação do mundo. Mistérios revelados a nós antes da fundação do mundo. Deus é um que prende também. Então eu quero tomar esses dois porque o diabo tem um laço, mas Deus também tem um laço. O diabo jogou um laço em você, te levou a fumar, a beber, a mentir, a roubar, a adulterar, a viver a vida mundana, corrupta, vulgar. Mas um dia, Deus também jogou um laço em você e te tirou exatamente do lugar que Satanás te levou preso. Quando o diabo te levou por sua presa, Deus te tomou por sua presa. Amém. Uma vez eu fui presa do diabo, hoje sou presa de Deus. Isso é um passarinho. E que o passarinheiro tem paciência. E Deus também tem. O passarinheiro espera, porque ele tem tudo necessário. Ele tem a gaiola, ele tem um pássaro, e ele tem o assalpão. Isso é o suficiente para ele. Deus também tem. Para que um pássaro? Deixa eu falar como eu sinto. Aquele pássaro que canta na gaiola e um assalpão com a boca aberta. O que vai aproximar mais daquela gaiola é exatamente o da natureza. Vocês já pegaram algum pássaro? Vocês sabem disso aí? É aquela mesma natureza. Se é um sabiá que canta dentro da gaiola, é o sabiá que aproxima da gaiola. Sem saber o perigo. Se é um canário que canta na gaiola, vem outro canário cantando fora da gaiola. O de fora não sabe o que de dentro está cantando, mas eu pensei assim, que aquele de dentro da gaiola estaria cantando: não pise nesse assalpão. O canário ou o sabiá estaria cantando ali dentro da gaiola para o outro de fora: cuidado ao aproximar de mim, porque o passarinheiro está aqui. Ele já tem tudo preparado para te pegar como ele me pegou. Cuidado com ele. Agora, este passarinheiro é Satanás. Cuidado com ele. Se a senhora é presa dele em alguma coisa, se o senhor é preso dele em alguma coisa,
ou é uma presa dele em algo, escute. Você que ainda não é preso e que não é uma presa de Satanás, escute aquela pessoa cantar, dizendo: não venha para cá. Ele está fumando, ele está bebendo, ele está jogando, ela está vestindo sumariamente. Não venha para cá. Escute a cantar: não venha para cá. Eu já sou presa do diabo. Ele me prendeu nos vícios, ele me prendeu na ilusão. Do outro lado, tem um pássaro, grande águia chamada Jesus Cristo, que Deus fala através dele, o Pai fala através dele, o canto, a cantiga, o som que sai de Jesus, que foi exatamente a presa de Deus. Eu não faço nada a menos que o Pai me mostra. A presa de Deus, o Filho. Você pode agora, neste tabernáculo carnal, sentir de aproximar Deus de Jesus e reconhecer que Ele te chama através do cântico, através da voz. Há uma voz, há algo sonoro de Deus que chama a nossa atenção. Há um som mavioso, como diz o hino, que chama. E aquele som é idêntico à sua natureza. Você não é diferente dele, porque você só pode aproximar dele tendo a natureza dele. Amém. Aquele pássaro diria para o passarinheiro: não aproxime, ou para o outro pássaro, não aproxime desta gaiola, porque o passarinheiro está aqui. Há um assaltão, ele vai te prender. Depois você vai cantar triste igual a eu, dentro da gaiola, tendo boa alimentação, mas não tendo liberdade. Quando fomos feitos para voar, eu não tenho liberdade como você podia dizer aquele pássaro. Eu não tenho liberdade como você. Não aproxime dessa gaiola. E de Cristo a coisa agora é diferente. Aproxime mais dele. Escute mais sua voz. Ouça sua palavra. Venha para o seu assalpão. Caia no assalpão de Deus. Seja presa de Deus. Ele pôs uma isca para mim e para você. Talvez chegamos perto dele, de sua mensagem, e ouvimos a primeira vez por um acaso. Ligamos o rádio por um acaso. Mas ele tinha isca naquela hora. E você pulou na isca, não sabendo o que ia acontecer. E quando você pulou na isca, o assaltão, a porta dele fechou. E agora, Deus te leva para onde Ele quer. Deus nos guia onde Ele quer. Ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Ele tem paciência até hoje com a igreja. Poderíamos pensar, por que ele ainda não veio? Ele tem paciência. Ele está esperando. Diz o profeta, ele está esperando por ti e por mim. Nós temos que estar naquela hora prontos. E Deus tem um processo pelo qual temos que passar até chegarmos à perfeição e Ele nos tomar. Ele tomou-nos, nos salvou, Ele nos prendeu. E hoje, por incrível que pareça, a liberdade que tem de fora de Deus, do lado de fora de Cristo, do lado de fora da palavra, a liberdade que existe não serve para essas áreas. Não serve para esses filhos de Deus. Porque você foi preso por Ele. Ele te prendeu, Ele te pegou. Você é a presa de Deus. Aleluia. Você pode não ter paciência com Deus quando Ele promete. Ele cumpre. E você pode não ter paciência com Ele. E Ele promete e cumpre. E muitas vezes nós somos impacientes com Deus. Queremos que Ele seja um homem igual a nós mesmos. E você não percebe que se Ele for um igual a nós mesmos, Ele nos matará. Porque na hora que você se enraivece, você não é uma boa pessoa. Você apenas tem que desejar. Senhor, dê-me paciência. Paciência com o Senhor. Porque eu não sou preso do mundo. Um preso do mundo, um preso no natural, ele tem que ter paciência com a lei. Ele tem que ter paciência com o seu advogado. E depois que ele tem um advogado bom, ele tem que ter paciência. Quando esse advogado tem que apresentar perante o juiz, perante o jurado, perante o promotor, este preso tem que ter paciência. Fica sem saber o que fazer. Vou continuar preso ou vou ser absolvido? Paciência, a expectação. O que diz o meu advogado? O que diz o promotor, que é o que acusa? Mas qual foi o lado do juiz? Me absorveu. Ora, ele sente dele. É um preso natural. E agora você é um preso de Deus. Deus te prendeu. Não, você está vivendo numa gaiola. Mas se eu estou nesta gaiola, é a gaiola de Deus. Você não sai para fazer mais nada. Não tem jeito de eu sair. Eu estou preso. Mas não tem vontade você de sair e fazer o que os outros fazem lá fora? Não tem vontade. Sabe o que é ser um preso satisfeito? Preso satisfeito. Você é um preso do Senhor satisfeito. Você foi livrado do laço do passarinheiro Satanás. Mas você não foi livrado do laço de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem a causa. Isso eu não quero libertação. Nós não viemos à igreja para libertarmos do laço de Jesus. Nós estamos aqui para nos prendermos mais deste laço. Os laços, benditos laços que vos unem. Estes laços do amor, da fé, da compreensão, da esperança. Quando tudo parece findado, acabado,
você ainda permanece crendo que Deus cumpre sua palavra? Você crê? Amém. Você sabe que o diabo tem paciência? O diabo te tenta uma vez, se ele não te pôs no assalpão, ele te tenta outra vez, ele vai atrás de você, ele te procura, ele joga toda a isca possível. E ele tem paciência, coisa que você não sabe, o passarinheiro está escondido. Mas a isca não está escondida. É só o passarinheiro que se esconde, a isca está nas vistas. Vocês estão pegando? Exatamente o que Satanás está fazendo. Isca tem para todo lado, homens e mulheres. Existe isca lá no seu trabalho, existe isca na sua casa, existe isca na rua, mas você não vê o danado do passarinheiro. O diabo está escondido, mas ele está simplesmente colocando a isca diante de você, porque ele sabe que tipo de isca é do seu agrado. Assim como ele sabe que mistura você gosta, porque você fala, então ele sabe também o que é do seu agrado e que ele pode te laçar. E ele fica escondido, procurando te prejudicar. Ele quer continuar te prejudicando. Se ele não consegue te pegar hoje, aguarde que ele vai lutar até te pegar. Agora, antes que ele te pegue, diga a Jesus: Senhor, jogue o seu laço em mim primeiro. Porque depois que o Senhor lançar o seu laço sobre mim, me prender, o diabo não pode mais me tirar. Você está nas mãos do Senhor Jesus. Deixa eu ler esse versículo. Você está seguro nas mãos do Senhor Jesus e não tem ninguém que possa tirar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Você crê nisso? Amém. E ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é o lugar do cristão, seguro nas mãos de Deus. Deus te segurando. Ninguém pode te arrebatar das mãos de Jesus. E logo no próximo versículo ele diz assim: e eu e o Pai somos um. Está segurando esta ovelha, está segurando esta águia, para que não vá o pecado, para que não vá o erro, para que não vá o mundo. Aleluia. Deixa eu prosseguir, senão eu não termino. O diabo tem o som que atrai o seu corpo. O diabo tem o som que atrai os seus olhos. O diabo tem o som que atrai tudo que você tem nesses 5 sentidos. O diabo tem o som próprio para te atrair. O som carnal, que é identificado na sua carne, para te prender em sua gaiola. Você nem percebe, porque aquilo que o diabo tem é exatamente uma parte do seu corpo. O diabo não tem ninguém para a sua alma. Quem tem bem para a sua alma é só Jesus Cristo. Amém. Mas esse passarinheiro, Satanás, ele tem tudo que é de bom para o seu corpo. Como isca. Ele faz do seu corpo uma isca e através desta isca manda um monte de homens para o inferno. Falando da mulher. Ele faz do homem uma isca e manda um monte de mulher também para o inferno.
Agora, se Satanás tem um som que agrada a sua carne, que agrada seus sentidos, Deus também tem o som que agrada seu espírito, Amém. sua alma. Ele tem aquele som. Isto, quando Deus fala numa voz que identifica a sua alma com Ele. Você percebe que esta voz é a voz do meu Pai. Amém. Esta voz é a voz daquele que me prendeu. São Paulo não se envergonhava de dizer: eu, o preso do Senhor. Você não tem que se envergonhar de ser um preso de Deus. Você não vive esta vida aqui com Jesus, vindo à igreja, servindo a Deus. Você não vive assim forçado. Você vive de livre, espontânea vontade. Você sente bem nesta prisão. Mas também, olha, o preso, quando ele não sente bem na prisão, é exatamente, muitos deles, é quando não lhe trata bem. Mas se tratar bem, ó, bifinho sempre, aquilo que ele gosta, ele pode não prestar, mas ele gosta de comer coisa que presta. É assim. E se os homens têm preparado boa alimentação para um preso natural, não tem Deus a sua boa alimentação para os seus presos? E você não deve se sentir oprimido diante de Deus. Por isso que as irmãs cortam o cabelo. Porque elas são uma presa oprimida. Elas vivem batendo na gaiola. Por isso que elas usam a roupa que não está correta. Porque elas não estão como uma presa satisfeita de Deus. Por isso que o homem ainda busca alguma festinha de entretenimento aí no mundo. Por isso que ele quer algum joguinho, alguma cervejinha, algum vinho. Ele ainda não está satisfeito com a prisão que Deus fez para ele. Nós temos aprendido que Noé só tinha uma maneira de olhar, e esta era para cima. E que a própria igreja, o próprio crente só tem uma maneira de olhar. Para todo lado que você olhar, você está em problema. Você só não está em problema quando você olha para Cristo. Porque você sabe que Ele te prendeu, te engaiolou, mas deixou um lugar para você ouvir. Você olha para Ele. Olhai para mim e sereis salvos vós todos, termos da terra. Agora, ouçam chamar. Aquele passarinho dentro da gaiola, ele chama o outro. Aquele cantar dele é chamando o outro. A vida do irmão, da irmã, mesmo cantando no natural aqui, cantando mesmo, é para chamar mais alguém. Orando é para chamar mais alguém. Lendo a Bíblia, vivendo a palavra de Deus, isso é um som que chama alguém, que atrai alguém que gosta da palavra. Quando um pássaro na gaiola, chamando o outro. Aquele passarinho, ou me perdoe, o passarinheiro espera com paciência até que aquele pássaro seja a sua presa. O diabo fica paciente quando ele quer nos pegar. Ele faz de tudo. Ele apresenta das melhores maneiras, em qualquer lugar, até na igreja, porque ele quer você como sua presa. E Deus espera você com paciência também, porque Ele sabe que você é presa dele, de Deus. Quando foi que Paulo se sentiu preso?
Você tem um lugar marcado no seu coração quando você aceitou a Jesus Cristo. Quando foi que Paulo caiu no assaltão de Deus? Na estrada de Damasco. Quando que Saulo sabia que na estrada de Damasco tinha um assaltão? E que não pegaria outra pessoa, um assaltão, que pegaria exatamente aquele judeu que ouviria a voz de Deus. Que ele era idêntico àquela voz. E foi por isso que a coluna de fogo manifestou a ele naquele dia e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse para aquela luz: quem és tu, Senhor? A luz, da luz saiu a voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, graças a Deus por uma coisa, irmãos. Vamos à Bíblia um pouquinho. Deixa Deus ler para adiantar um pouco. Né? Tem o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altíssimas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa dos seus dentes. A nossa alma escapou. Aleluia! Nós escapamos, nós devemos sentir bem, porque nós somos aqueles que escapamos de ser uma presa do diabo. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Irmãos, você vive dentro de Cristo, preso, mas você vive livre. Será que dá para entender? Livre porque você vai onde você quer, você faz o que você quer, você fala o que você quer, você pensa o que você quer, você está dentro de Cristo. Cristo está ungindo sua voz, sua língua, o seu olhar. Cristo está ungindo o seu ouvido, Cristo está ungindo o seu apalpar, Cristo está ungindo o seu caminhar. Então você não é uma pessoa que está em Cristo amarrada. Você é um preso, a presa de Cristo, mas você é liberto em Cristo. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora Ele te livra, te liberta e te prende. Ou Ele te prende e te liberta. Ele te prendeu no amor, na fé, naquela vida santa e pura, que você ama viver isto. E os outros olham e dizem: coitadinha, coitadinha. Quando eles falam isso, porque eles nos têm enganado. Eu também digo para o passarinho: coitadinho desse sabiá, preso na gaiola. Coitadinho desse canário, preso na gaiola. Coitadinho dele. Agora ele está preso ali por culpa do passarinheiro. E eu não estou preso por culpa do passarinheiro. Porque agora quem me prendeu foi Jesus Cristo. E eu estou satisfeito com sua prisão. Eu estou satisfeito com os seus laços. Esses laços que me têm unido. Aleluia. Eclesiastes 9, escute bem. Salomão, com muita sabedoria, ele diz que o homem não conhece o seu tempo. Escuta por quê. Eclesiastes 9:12. E também o homem não conhece o seu tempo como os peixes que se pescam com a rede maligna. E como os pássaros ou passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens do mau tempo. Quando cai de repente sobre eles.
Porque nós só aguardamos bom tempo. Nós só aguardamos coisa boa. E muitas vezes o crente não vai para frente exatamente por isso, porque ele só quer coisa boa, ele só quer cura, solução de problemas, bênção de Deus. Ele não quer teste, ele não quer prova, ele não quer um castigo. Ele não quer, então ele não conhece o seu tempo. E o Salomão diz que é como os passarinhos, me perdoe, assim, enlaçam também os filhos dos homens, não são os filhos de Deus que estão enlaçados. Enlaçam os filhos dos homens no mau tempo. Quando cai de repente sobre eles, quando eles perdem o emprego. Quando não tem o que comer. É perigoso o diabo te pegar nessa hora. Me pegar nessa hora. Porque não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem o que comer. E o arrazoamento desse, onde está Deus? E ele está bem escondido em dentro. Ele permite essas coisas por fora, as lutas, os temores por fora, no homem exterior. Mas você não é o cristão que vive perguntando, onde está Deus? Isso é o homem que não conhece o seu tempo que pergunta, onde está Deus? Mas você fica tão certo que Deus está ali quando você está gemendo de dor. Orou e não foi curado. Deus está aqui. Deus não está como doença, que é a doença do diabo. Deus não está como morte, porque a morte também é do diabo. E essas coisas vêm por permissão de Deus. Então você tem que ver e conhecer o seu tempo. Ainda, Jeremias capítulo 5, verso 26 e 27. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se alcançar a caçapa, ou melhor, os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Agora eu apenas deixaria para você, qual é o laço que te prende? Qual é o laço que te amarra? Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Isso daí não é a casa do cristão, porque a casa do cristão, esse templo do Espírito Santo, não é cheio de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Amós, capítulo 3, versículo 5. Eu apenas, ao ler esse versículo, me vejo, se você cai no laço, é porque o laço está preparado para você. Se você cai nele, está preparado para você. Tem coisa que Deus permite para você ser mais humilde. Algum laço para você ser mais humilde. Deus permite essas coisas. Para você não se engrandecer, para você não pensar, eu sou o cristão que não quer. Eu sou melhor que os outros. Eu sou melhor que as outras. Então, aí vem os problemas. Deus permite essas coisas chegarem. E se você cai no laço, é porque tem um laço preparado para você. Saulo não sabia, mas o laço estava preparado para ele. Ele preparou tanto o laço contra o povo de Deus, então Deus preparou o laço para salvar ele. Porque Deus viu que aquele homem era zeloso do bem. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Amós 3:5. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Deus não engana. O passarinheiro não engana. Porque o assalpão está bem preparado. E a hora que ele fecha, que ele escutou o barulho, que ele fechou o assalpão, ele sabe. Peguei.
Algo está lá dentro. Agora, só que no de Deus, só vai entrar os que são dele mesmo. Cai no assaltão de Deus. Você não sabe como chegou ali. Mas depois ali dentro você debate um pouquinho, não sei se dá certo isso, se dá certo aquilo, debate um pouquinho ali dentro, daqui a pouco você para de debater e acostuma com a prisão de Deus. Deus te prendeu e te revelou. Ali você acostuma dentro da prisão de Deus. Você sente bem. Quem é que vem aqui e sente mal? Só o diabo. Quem é que escuta o rock e sente bem? Só quem é do rock. Quem é que escuta Deus e sente bem? Só quem é de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Então, quando se você sabe que um laço está preparado para você, então tem o Salmo 141. Salmo 141. Deixa eu deixar mais este versículo para vocês. 141, versículo 9. Sabe o que você tem que fazer? Quando você sabe que tem um laço preparado para você, faz uma oração. Guarda-me dos laços que me amarram. Senhor, guarda-me dos laços que me amarram. E dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Salmo 141, versículo 9. Senhor, guarda-me. Guarda-me dos laços que me amarram. Você pensa que Deus não vai te guardar? Vai. Ele vai guardar dos laços que te amarram. E tudo que te amarra, Ele vai tirar. Todo laço que te amarra, Ele vai tirar. Aí eu te digo, se o seu filho te amarra, Ele te tira. Que laço. Se a sua esposa ou seu marido te amarra, então Ele tira aquele laço. Você quer que Ele tire? Um laço que te amarra? Ou você quer dizer apenas, Senhor, guarda-me. Guarda-me. Ajuda-me. E com estes laços que tem ao meu redor, procurando me laçar, ajuda que eles não venham me amarrar. Que minha esposa não me amarre, que meu marido não me amarre, que meus filhos não sejam um laço para mim. Que eu seja uma pessoa livre na sua presença. Aleluia. Glória a Deus. O pregador tem que ter bom testemunho dos de fora, para que ele não caia na afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. Ele diz que não era para consagrar neófitos, que são pregadores novos, para que eles, ensoberbecendo, não viessem cair na armadilha do diabo. E que eles tinham que ter bom testemunho dos de fora. Agora, espera um pouquinho, irmãos. Ter bom testemunho dos de fora, você pensa bem dos de dentro. Depois que você deu bom testemunho dentro de casa, ainda você tem que ter testemunho dos de fora. Como um pregador, nós temos que ser assim. Porque os de fora vão criticar. Talvez os de dentro ainda seguram um pouco. E pode dizer, meu pai é isso e aquilo, minha mãe é isso e aquilo. Todo mundo tem que ter bom testemunho. Agora não é só o pregador, todo mundo tem que ter bom testemunho dos de fora. Por onde você passa, você tem que deixar aquele bom exemplo, aquele bom testemunho, porque aquilo vai te ajudar. Quais laços que te prendem? Ainda tem Timóteo, capítulo 6, 2 Timóteo, capítulo 6. Deixa eu ver aqui. É 1 Timóteo 6, 9. Quantas pessoas amarradas. Muita gente quer ser rica, a pessoa rica. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Você pode notar, se você tiver vontade de ser rico, tire essa vontade. Tire essa vontade. Porque se você tiver vontade de ser rico, você não aguenta ficar sem jogar na loteria. É a vontade. É o desejo de ser rico, é o desejo de ter uma vida sossegada,
E você pensa que vai ter aquela vida sossegada ganhando na loteria. E tem muito crente que é um laço. A mulher é um laço para o homem. Se a riqueza é um laço, a mulher é um laço, o dinheiro é um laço, a mulher é um laço. A popularidade é um laço. Que cada pessoa tem que tomar cuidado. É o período que o diabo está trabalhando, mas bastante mesmo para enlaçar o povo. Deixa eu deixar por último aqui, para os jovens. 2 Timóteo 2, verso 22 ao 24. Foge também dos desejos da mocidade. Agora você procura ver o que é que enlaça a mocidade. São os desejos da mocidade, desejos sexuais, aparência, roupa, calçado. Quantas coisas são laços? Foge também dos desejos da mocidade. A mocidade tem laços que tem que tomar cuidado. Quando este laço te enlaça, você não consegue sair dele mais. Então São Paulo diz, foge dos desejos da mocidade. É interessante, Paulo, você quer que o moço, a moça, fique sem pensar em casar? Ele falou para os coríntios, vocês acham que só eu e Barnabé não temos direito de carregar conosco uma irmã e esposa? Porque ele não tinha. Mas ele não ensinou. Ele queria que todos os moços fossem que nem ele. Ele queria. Mas para que vocês não caiam no laço do diabo, então vocês casem-se. É o melhor que vocês fazem. Agora não é casar de qualquer maneira e diz, eu preciso de casar. Alguém diz, eu estou precisando de casar. Então o que aparece na frente é a mocinha que aparece ali na igreja, é o mocinho que aparece na igreja. Opa, estou precisando de casar. Eles não vão buscar a Deus, eles não vão esperar em Deus. Depois, na hora da luta, eles regressarão, porque eles não aguentarão chegar até o fim do caminho. Eles vão ter que passar por desquite ou por divórcio, eles vão ter que passar. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Vamos ficar de pé. Amado Pai, eu creio que o desejo de cada pessoa é se libertar dos desejos que excedem na carne. Como precisava de uma operação no Velho Testamento, a circuncisão, e assim precisa hoje esta circuncisão para poder tirar o excedente, a carnalidade excedente, os desejos carnais excedentes,
aquela vida sexual excedente, aquilo que não é normal, aquele namoro carnal que é excedente, que tem que ser cortado, só o Senhor pode cortar todo o excedente. Ajuda, Pai, cada pessoa aqui dentro. Orienta cada um, Pai. Eu não estou fora disso, eu preciso também de Ti. De Sua orientação, de Sua mão, de Sua direção. Manifesta em nome do Senhor Jesus esta bênção no nosso ser. Fortaleça meu irmão, minha irmã, que se sente muito abatido, que tem muita tentação na carne, que não sabe como vencer. Pai, orienta-nos. Mostre para eles que o Senhor viveu como eles. Que o Senhor foi tentado como eles são tentados. E o Senhor não caiu no laço do diabo. Ajuda-me a cada instante viver como o Senhor viveu. Não cair no laço do diabo, do engano, do erro, do dinheiro, da mulher, da fama. Ajuda esta igreja, ajuda esta mocidade, Pai, a não cair neste laço da perversão que está existindo nesse tempo. Ajuda, meu irmão, minha irmã, a amar mais ao Senhor. É o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.